Olá, mais uma vez aqui no canal Eu Te Conto. Eu estou aqui hoje com a doutora Evelyn dos Santos Lopes, que é fisioterapeuta, graduada em fisioterapia e trabalha com fisioterapia integrativa, né, nas áreas de método Padovan, microfisioterapia, pilates, nova medicina germânica, bioalinhamento e barras de axis, a qual ela também é facilitadora. Então, assim, é um prazer estar com a doutora Evelyn aqui no canal hoje, e ela está abrindo uma série de mulheres inspiradoras que nós vamos trazer para fazer bate-papo, trazer conteúdos super interessantes em todas as áreas de saúde, família, educação. E o tema de hoje que nós vamos abordar com ela é a infertilidade feminina. Então, bem-vinda ao canal, Evelyn. Chamo de Evelyn, já te conheço há bastante tempo e estou muito feliz com a sua chegada aqui no nosso canal, para contribuir com todo esse público que gosta tanto de coisas relevantes, de conteúdos relevantes. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui abrindo esse programa e essa série de mulheres inspiradoras, e eu espero ter uma contribuição para mais e mais mulheres, né? Para a gente realmente assumir a nossa potência feminino, né? Isso, eu acho também. E o que a gente quer trazer, assim, até gostaria de lembrar, né, o pessoal que assiste o canal, a gente, aqui no canal Eu Te Conto, nós contamos histórias inspiradoras, né? Eu conto as minhas histórias e a gente traz situações, quer trazer situações onde as pessoas possam realmente se inspirar a passar por situações difíceis, olhar que não está sozinha, né? Que isso é importante a gente lembrar, a gente não está na vida sozinha. Então, muitas vezes a gente passa por dificuldades, por situações bem complicadas. Existem saídas, né? Existe o tempo também que cura e existem situações que vão nos levando a encontrar onde está a porta, né? Onde que está o fim do túnel. Então, onde estão as facilidades, né? Para a gente poder passar com mais facilidade, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, sobre esse tema de infertilidade feminina, eu gostaria de começar com você perguntando sobre o seu trabalho como fisioterapeuta integrativa. Você conta um pouquinho? Conto, Silvia. Então, eu me formei em 2010 na fisioterapia e eu comecei a trabalhar com o método Pilates. Trabalhei bastante tempo, porém, eu sempre xeretando, buscando, eu sempre gostei muito de neurologia, eu conheci o método Padovan, né? E o método Padovan, ele tem uma base da antroposofia, então eu fui participar de uma especialização, né, como ouvinte de uma especialização de antroposofia, e acabei fazendo uma extensão lá, né, com um projeto dentro da antroposofia. E aí, como eu sempre acreditei que as doenças não eram só do corpo físico, a antroposofia foi essa porta que me trouxe essa junção do conhecimento com a espiritualidade, com a emoção. Então, foi aí que eu comecei a entender o que era integrativo, o que era saúde integrativa, medicina integrativa. E aí eu fui me especializando mais, né? Nunca aí eu mais parou. E nunca mais parei. Aí eu fiz a minha especialização em microfisioterapia, aí a nova medicina germânica, o bioalinhamento, as barras de axis. E hoje eu sou uma fisioterapeuta integrativa e a minha missão é auxiliar as pessoas a tratarem a origem dos seus sintomas, seja essa origem física, seja essa origem emocional, seja essa origem espiritual, né? Então, independente do que você traz, a ideia é tratar a origem. Então, como fisioterapeuta, como terapeuta integrativa, eu vou auxiliar você a tratar a sua questão, o seu sintoma, né, o seu conflito, tratando a origem com as diversas ferramentas que eu venho agregando aí na minha vida. Legal. E falando um pouco dessa coisa da origem, né, das causas das doenças e dos problemas que a gente adquire, né, no decorrer da vida,
Quais são, Evelyn, assim, dentro do seu trabalho, né, o que mais chega como causa emocional que pode trazer, desencadear a infertilidade feminina, né, que esse é o tema central, né, da nossa conversa. Eu queria saber, assim, o que chega. Eu posso até contar um caso, porque eu também vivi, né, a infertilidade, mas eu queria entender do seu lado, como é que isso funciona. O que acontece, né? Quando a gente vai olhar para a origem das doenças, a origem dos sintomas, eu gosto muito da abordagem da nova medicina germânica, que acaba embasando o meu trabalho com a microfisioterapia e com as outras técnicas que eu trabalho, né? Porque a nova medicina germânica, ela entende que o nosso corpo, as doenças e sintomas são uma estratégia de sobrevivência, são um mecanismo de defesa, é uma forma que o nosso corpo encontra para enfrentar a situação que a gente vive. Então, uma endometriose, um mioma, ele é decorrente de um conflito que você vive. Todas as questões musculares que envolvem tecido muscular, os conflitos envolvidos são conflitos de impotência e ou desvalorização. Então, quando a gente vai olhar para uma endometriose, para um mioma, a gente vai entender que ali vivenciou-se um conflito de impotência ou desvalorização. Então, de repente, eu não me sinto segura para ser mãe, ou eu acredito que o meu parceiro não está pronto para ser pai, ou que o meu parceiro não é o parceiro ideal. Muitas vezes eu já tive abortos, outras vezes teve abortos na família, né? Então, é uma gama de situações, de conflitos que estão ali, só que a base deles, a origem, a etiologia desses conflitos que envolvem músculos, e no caso o miométrio, que é essa musculatura do útero, estará sempre relacionada a um sentimento, a uma vivência ou de impotência e ou desvalorização. Então, eu recebo diversos casos, né? Como eu citei anteriormente. Então, de repente, eu estou numa dúvida se eu vou ser mãe ou se eu vou manter minha carreira, né? Então, como que eu lido com isso? Ou, de repente, eu estou tentando engravidar há muito tempo e o meu corpo não engravida. Então, frustrações repetidas que eu tenho ao longo da minha vida vai alterando toda essa questão celular no meu músculo. Certo. E aí, eu poderia também dizer, nesse caso, com tudo isso que você revelou aí, que você contou, que a doença, ela chega para também, de certa forma, avisar, olha, esse caminho não está legal, né? Alguma coisa precisa ser feita, né? Porque quando chega a doença, a gente é obrigada a tomar uma providência, né? Não tem... Aí, muitas vezes, a gente procura médico, que foi o meu caso. Eu tive um histórico de endometriose e eu não sabia, eu fiquei muitos anos assim, né? Achando que estava normal o fluxo, achando que aquela cólica também estava dentro da normalidade, e no final não estava, acabei procurando médicos, né, para ser tratada. Não procurei terapia na época. Então, você acha que, por exemplo, isso pode direcionar uma mudança de padrão, uma mudança de... Olha, isso está avisando que desse jeito não está certo, a gente precisa rever, né? Porque a gente precisa fazer uma retrospectiva, muitas vezes, da nossa vida, né? Nossa vida mesmo, olhar para dentro e fazer a faxina, de alguma forma. O que acontece? Quando a gente está experimentando, quando a gente está vivenciando o conflito, quando a gente está na fase ativa, eu estou vivendo um conflito de impotência e desvalorização, né? No caso, eu não me sinto pronta para ser mãe, eu não sinto que eu vou ser uma boa mãe, eu não sei se eu vou poder sustentar o meu filho, tanto no meu corpo quanto fora dele. Então, são sentimentos, sensações que estão dentro. Só que é importante ressaltar que esse sentimento, na maioria das vezes, ele não é consciente, ele é inconsciente. Claro. E quando eu estou vivenciando a situação inconscientemente,
o meu corpo, ele está trabalhando de uma forma, ativando. Então, em simpaticotonia, que a gente chama. Você está com o seu corpo ativo para vivenciar aquele conflito de impotência. Ativo, vivenciando aquele conflito de desvalorização, né? Que é inconsciente. Isso gera no seu corpo uma sobrecarga extra nesse músculo. Então, esse músculo é como se ele fosse se degradando, se desgastando. De repente, eu estou tentando engravidar e eu não engravido, é uma frustração. No outro mês, novamente. Então, essas frustrações vão acontecendo. Então, meu corpo se ativa para enfrentar, não, agora eu vou engravidar. Mas a mensagem que vem do inconsciente é, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Então, o corpo está fazendo de tudo para conseguir. Mas a mensagem é, não vou conseguir. E aí você não consegue. E cada frustração que você passa vai alterando os tecidos do seu miométrio, né? E quando você chega ao ponto de descobrir que você tem essa doença, que você tem uma endometriose, que você já tem uma infertilidade, porque você vai buscar, você fala, poxa, eu estou tendo muita cólica, ou minha menstruação está desregulada, ou eu não estou conseguindo engravidar, e aí que a mulher descobre que tem alguma alteração, que tem uma endometriose. Esse momento que você descobre que você tem uma endometriose, que você tem uma infertilidade, na verdade, você já vivenciou o conflito ativo. Então, o seu corpo ele está tentando se reparar, ele está tentando se reequilibrar, né? Então, assim, você já vivenciou a massa de conflito, ou você ainda está vivenciando de alguma forma, repetidas vezes. Então, agora você já chegou no ponto tipo, opa, tem alguma coisa errada aqui. E de fato tem, não importa o tratamento que você vai buscar, né? Mas o que eu vejo muito na minha prática é que, assim, a hora que a gente acessa, de alguma forma, o que está por trás daquela infertilidade, aquilo se desenrola. Porque aí aquela mensagem que está vindo do inconsciente, ela não afeta mais. Porque o que controla os nossos tecidos, o que controla a nossa biologia, não é o que a gente pensa, é o que está enraizado, é o que está ali embaixo. Seja por uma crença, seja por experiência, ou seja por cultura. Quando você fala em crença, eu já tinha essa pergunta aqui, que seria a próxima que eu estava para te fazer. Vou deixar para a próxima. Não, então, sobre os traumas e crenças que impedem, né? Quando a gente fala em crença, logo a gente já vai para um período que não é o atual, né? E às vezes a gente está vivendo ali um relacionamento que está legal, que está tudo ok, né? E aí, às vezes, esse impedimento ele pode vir de coisa muito mais antiga, não é? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim, porque as nossas células, elas guardam, isso já é comprovado, tá? Cientificamente. O nosso corpo, ele armazena as memórias não só no cérebro, as nossas memórias estão armazenadas no corpo inteiro. Além, quando eu estava na barriga da minha mãe, e a minha mãe já havia sofrido um aborto antes de mim, ou enfim, não importa, já havia, e ela tinha um sentimento de impotência, de repente, será que essa gravidez vai para frente? Será que eu vou conseguir manter essa gravidez? Será que eu vou conseguir sustentar esse bebê? Né? Então, essa memória pode ter vindo da minha mãe. Então, eu posso ter herdado uma memória de impotência da maternidade. Então, e eu, na minha vida adulta, manifestar uma infertilidade que nem é minha. Na verdade, você carregou, eu aprendi, né? O corpo aprendeu através da experiência da minha mãe. Porque isso já é científico, já é comprovado que as nossas células, elas conseguem ler o ambiente, elas entendem. Então, assim, quando você chega num local e você percebe uma sensação boa ou uma sensação ruim, quem está percebendo isso são as suas células, né? Então, as nossas crenças,
nem sempre são crenças, assim, tipo, que alguém falou. Às vezes é uma crença de que eu aprendi através do meu corpo. É incrível isso mesmo, né? Como a gente absorve tudo, e principalmente essa coisa da sistêmica mesmo, né? Que a gente carrega, que vem, né, de outras épocas, dentro do contexto sistêmico mesmo, familiar. De repente, olhando no sistema, de repente teve abortos repetidos na minha família, na minha geração. E tem muita coisa que a gente não sabe, né? Também, que a gente carrega e não sabe, né? Porque nem todas as famílias revelam o que existiu, né? Ali no contexto das mães e tudo. Então, é muito interessante mesmo. Queria te perguntar, Evelyn, num caso desses, como que você trataria? Como é que é o início de um tratamento? Dá para fazer um tratamento físico? Claro que dá para fazer o tratamento físico, mas dá para fazer também de outra maneira? Tem certeza? Não, o tratamento, Silvia, ele é físico. Né? Então, as técnicas que eu utilizo, por exemplo, é a microfisioterapia. Porque a microfisioterapia é uma técnica manual francesa que eu vou identificar no corpo do meu cliente aonde estão essas memórias, aonde estão esses traumas que a pessoa ou vivenciou, pode ter vivenciado na infância, na vida adulta, ou até um ano atrás, tá? Algum conflito, alguma situação que marcou esse corpo. Porque toda vez que a gente vive uma situação que é impactante, que é inesperada, que além do que eu posso suportar naquele momento, e ela é inconsciente, é sempre inconsciente. Então, por mais que eu tenha clareza de como as doenças acontecem, eu posso desenvolver uma doença, porque é o impacto que eu levo, é aquela coisa inesperada, é aquele golpe inesperado, né? Então, quando eu vivencio uma situação impactante e inesperada, aquilo fica memorizado no meu corpo, cria um trauma. Esse trauma, ele leva a uma hipercontração de um órgão, de um músculo, de um grupo de músculos, né? Então, essa memória fica ali, armazenada. Com a microfisioterapia, eu vou buscar quais são as memórias que estão mantendo o seu corpo com um sintoma ou uma doença ativada. E aí eu libero, eu vou, do mesmo jeito que eu encontro essa memória, eu já vou liberar com a minha mão. E aí o seu corpo vai levar um tempo para processar isso, né? Então, na verdade, a microfisioterapia, a nova medicina germânica, as técnicas integrativas que eu trabalho, a gente entende que a cura não vem de fora, né? Então, o terapeuta, ele é um facilitador. A técnica, ele é um facilitador para que esse corpo retome o equilíbrio, né? Então, eu busco as memórias nocivas, eu busco as cicatrizes patológicas, que são os traumas, que estão mantendo o seu corpo em desarmonia, em desequilíbrio de uma função, né? Então, tal função, eu não estou conseguindo engravidar. Esse corpo é para ser perfeito, porque o nosso corpo é perfeito, né? Então, de repente, tem alguma coisa ali que é uma situação que dá para ser transformada. Aliás, tudo dá para mudar, mas tudo depende da história, da biografia de cada um e o que o que é real que está escondido ali. Porque, de repente, a gente quer engravidar pela pressão da sociedade, pela pressão da família, mas no meu íntimo eu não quero ser mãe. Não quero porque acontece, né? Eu não quero. E às vezes a pessoa quer, né? Quer e o contexto não é favorável e ela tem medo. Isso. É tanta coisa. Não, aí a gente vai para as impotências que a gente falou, né? Mas assim, então tem que identificar o que está por detrás. E a microfisioterapia faz isso, porque a gente vai identificar quais são os bloqueios, quais são os traumas, quais são os eventos que impactaram o seu corpo, a sua mente, a sua emocional, que estão impedindo daquela função tá perfeita, né? E o mais interessante da microfisioterapia é que você não precisa ter acesso do que foi aquilo. Você não precisa saber.
Claro, como a gente utiliza mapas, o mapa traz uma clareza de qual é a situação, de que ano isso aconteceu, quando isso aconteceu, com quem isso aconteceu. Foi comigo, foi com os meus pais, né? A gente consegue acessar até 4 gerações passadas. Nas nossas células ficam gravadas históricos familiares de até 4 gerações passadas, né? E tudo que a gente limpar em você hoje, limpa para as próximas gerações, então não vai passar, né? Porque a gente já entende que o nosso corpo, as nossas células, eles experimentam o ambiente através da vibração, né? Se a gente falasse isso há 20 anos atrás, a gente ia falar que era balela, que era esoterismo, que era coisa espiritual. Hoje a gente já sabe. Já tem tanto estudo, né? Já tem, a ciência já comprovou isso, né? Isso é muito bom. Então a gente libera dessa forma, Silvia. Né? A microfisioterapia é uma média de 3 a 5 sessões, então você faz uma sessão hoje, em que eu vou estimular essas cicatrizes, vou limpar essas memórias, e na verdade o seu corpo vai levar 30 dias para ir liberando esse estímulo que eu fiz. Então, daqui 30 dias que você volta para uma nova sessão, né? Então, o estímulo da microfisioterapia é uma autocorreção, uma autorregulação do organismo. Muito bom, muito bom. E deixa eu te pedir uma coisa, assim, para não estender muito também nossa conversa, porque isso aqui vai longe, né? Vem tanta coisa, assim, tantas coisas para perguntar, mas eu acho que vale até marcar mais uma conversa, né? E direcionando, claro, que aí fica mais legal, né? De trazer para o público vários temas também, né? Que estão relacionados. Eu queria te pedir, que mensagem você daria para essas mulheres que sofrem de infertilidade e que gostariam, né, precisam de um alento, vamos chamar assim, de alguma coisa para ter esse ânimo, né, e não se desistirem do desejo de ser mãe e tudo, porque assim, eu posso falar, eu também tive endometriose, eu também por um momento até achei que eu não ia engravidar, e passou pela minha cabeça adoção, um monte de outras coisas, né, de alternativas. Quando eu decidi mesmo me tratar e tudo, eu me tratei com o médico e depois eu fiz um outro tratamento, né, na medicina mesmo, mas não era uma terapia, era uma medicina antroposófica. E foi muito bom, porque eu desintoxiquei. Então, eu queria saber o que você poderia dizer para essas mulheres que estão nessa situação, né, que querem engravidar. Assim, eu acho que, em primeiro lugar, ter calma. Eu acho que do mesmo jeito que eu tenho uma filha, né, e do mesmo jeito que mãe de primeira viagem, a gente, apesar que eu tô falando isso, mas assim, quando a gente fala de mãe de primeira viagem, a gente sempre fala assim, olha, segue o seu instinto, segue o seu coração, não fica ouvindo muito o que as pessoas falam para você fazer. Então, assim, bom, de repente eu estou falando para alguém que ainda quer ter um filho, né? Que é o caso, uma infertilidade. Então, o que eu falo para você? É assim, tenta não ouvir tanta opinião das pessoas e segue a sua intuição, segue o seu saber. Não existe tratamento melhor que o outro. Existe o tratamento que é indicado para você. Existe o profissional, a técnica, a ferramenta que mais vai funcionar para você. Então, não importa se é uma medicina tradicional, se é uma medicina antroposófica, se é um tratamento naturalista, se é um tratamento, né, com a microfisioterapia, mas assim, o que realmente faz sentido para você, né? E eu acho que uma coisa muito importante é você se acolher nas suas dores, né? De repente, você está com medo, de repente você está insegura, de repente você precisa de apoio. Então, assim, para e olha o que você precisa nesse momento. Porque às vezes a gente está olhando para o projeto, que é o filho que está no futuro, né? E às vezes o momento é você olhar para você. Então, a partir do momento que você olha para você e você acessa
o que tá precisando no seu corpo, o que o seu ser está pedindo. Nesse e aí você momento, tira o foco daquela projeção, acessa você, e aí você consegue criar as possibilidades, o espaço para honrar o seu corpo. E aí o seu corpo poder te honrar também, né? Para esse bebê, se fizer parte da sua biografia, se for a sua escolha. E eu acho que nada pode impedir. Sim, muito lindo, muito lindo. Quero te agradecer, fiquei emocionada. Silvia, eu que agradeço. Quero agradecer a sua presença, a sua contribuição, todas essas coisas lindas que você falou, que eu acho que pode ter um grande valor, né, para as mulheres que estão assistindo, que querem engravidar, que se deparam com infertilidade, não só endometriose ou mioma, né, tem vários tipos de infertilidade. A gente está falando do lado feminino agora. Então, é isso. Evelyn, ela atende, né, mora e atende em Atibaia, mas ela também atende em consulta terapêutica, né, online. Então, para quem quiser, a gente vai deixar o telefone dela aqui embaixo no canal. Se você gostou, curte, compartilha e se inscreva no nosso canal, que é uma alegria ter vocês, mulheres, aqui participando e contribuindo também, né, com perguntas, com assuntos que vocês queiram que a gente aborde, tudo isso. Eu deixo aqui um agradecimento especial, um beijo a todos vocês e um beijo especial à doutora Evelyn. Muito obrigada, Silvia, muito obrigada. A gente espera ter contribuição e de repente a sua questão de infertilidade não é endometriose, é uma outra questão, e a gente pode abordar e tem explicação e a gente pode lidar com isso. Tá bom? Muito obrigada. Um grande beijo. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.